Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Estamos aqui hoje, no dia 19 de dezembro, sexta-feira da terceira semana do Advento. Então, nós já estamos aí caminhando, semana que vem já é Natal, né? A semana do Natal, e as leituras desses dias, né? Vai nos remeter ao tempo em que Jesus, ao tempo em que Maria concebeu Jesus. Quando ela soube da gravidez de Isabel, quando ela soube que ficaria grávida pela ação do Espírito Santo, vai nos preparando para a chegada do Senhor. Vamos refletir então o Evangelho de hoje. Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho. Está no livro de Lucas, capítulo 1, versículos de 5 a 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, vivia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Ábia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante do Senhor e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordem do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. Toda a assembleia do povo estava do lado de fora rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o Senhor disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu sua súplica. Tua esposa Isabel vai ter um filho e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleta do Espírito Santo. Ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus, e há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como terei certeza disto? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu-lhe: Eu sou Gabriel, estou sempre na presença de Deus e fui enviado para dar-te esta boa notícia. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porque não acreditaste nas minhas palavras que se hão de cumprir no tempo certo. O povo estava esperando Zacarias e admirava-se com a sua demora no santuário. Quando saiu, não podia falar-lhes, e compreenderam que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias falava por sinais e continuava mudo. Depois que terminou seus dias no serviço do santuário, Zacarias voltou para casa. Algum tempo depois, sua esposa Isabel ficou grávida e escondeu-se durante 5 meses. Ela dizia: Eis que o Senhor fez por mim nos dias em que ele se dignou tirar-me da humilhação pública. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, nós estamos vendo aqui, 6 meses antes de Gabriel se apresentar para Nossa Senhora, né? Ele se apresenta para Zacarias. Só que é uma história parecida, mas ela tem um contexto diferente. Não, ela tem o mesmo contexto, só que é uma situação diferente.
Quando Gabriel se apresenta para Nossa Senhora, ele vai falar com ela: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante do Senhor. Aqui ele já aparece para Zacarias de pé à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. E o anjo fala a mesma coisa com ele. Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu tua súplica. Então quer dizer que Zacarias e Isabel, eles viviam pedindo para Deus um filho. Aí chegou um tempo que eles pararam de pedir, quando eles viram que não tinha mais jeito. Por quê? Porque Isabel já estava idosa e, além de tudo, era estéril. Então, como que um casal idoso e ela estéril poderia conceber na velhice? É o caso da esposa de Abraão, né? Abraão também era idoso, a sua mulher, ela não podia ter filhos e ela engravidou na velhice, né? Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Foi o que o anjo falou com Maria. Quando o anjo apresentou para Maria, ele falou: sua prima Isabel, esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Então, ele fala tudo isso com Zacarias. Tudo que eu relatei aqui está na Bíblia, tudo. Ficarás alegre, feliz, né? Ele vai ser um precursor. E fala mais: há de caminhar à frente deles com o espírito e poder de Elias. Ora, então ele não seria um profeta qualquer. Ele seria um profeta iluminado por Elias, que foi um grande profeta. 700 anos antes de Jesus. Mas Gabriel, ele viu o que Zacarias estava pensando enquanto ele falava aquilo tudo. Foi por causa disso que ele falou, ele ficou aborrecido com Zacarias, porque parece que Zacarias não acreditou nele. Zacarias vai falar, né? Vai perguntar: como terei certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. A pergunta de Nossa Senhora: como se dará isso se não conheço homem algum? Então ela perguntou para ele: beleza, Deus tem os planos dele. Agora me fala qual é os planos para eu ajudar Deus a concretizar os seus planos. O que ele quer que eu faça? A pergunta foi diferente. Zacarias perguntou: como terei certeza disso? Você é mesmo enviado de Deus? Quem é você para me falar essas coisas? A pergunta de Zacarias foi desafiadora. Ele queria uma prova. Maria perguntou como que isso ia acontecer. Ela não falou com o anjo: peraí, isso é impossível. Eu não sou casada, eu não tenho marido. Como que eu vou engravidar? Ela não falou desse jeito. Ela só perguntou: como se dará isso? E o anjo explicou para ela. E ela falou: eis aqui a serva do Senhor. Então, se os planos de Deus são esses, e Ele vai me cobrir com a sua sombra, e eu vou conceber pela ação do Espírito Santo, tá tudo resolvido. Quem sou eu para questionar Deus? Mas Zacarias questionou. Por causa disso, Gabriel falou com ele: eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem. A gente pede tanta coisa para Deus, todo dia, né? Qual o dia que você só levanta para agradecer, passa o dia agradecendo e vai dormir agradecendo? Todo dia a gente acorda, agradece, mas pede. Passa o dia, agradece, mas tem sempre uma graça para pedir. Tem sempre uma necessidade. E Deus está guardando tudo isso no coração dele, para no dia certo, Deus nos devolver a graça que nós estamos pedindo. Ah, mas eu já até esqueci daquela graça. Mas Deus vai te dar, porque Ele não esqueceu. Aí quando Deus manda, você duvida de Deus. Será que foi Deus mesmo que me deu? Ou eu consegui pelos meus próprios méritos? Olha, eu também sou Deus? Eu sou Deus agora para passar na frente de um processo parado na justiça?
que vai passar na frente? Eu ou Deus? Quem que vai lá folhear aquele processo e colocar ele por cima de tudo para que o juiz pegue, assine e libere o que eu estou pedindo? Um exemplo. Zacarias duvidou do anjo. Gente, nunca duvide do poder de Deus. Nunca duvide. Deus pode tudo. E se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus. E como diz as mães do movimento das mães que oram pelos filhos, Deus pode tudo, tudo, tudo. Tanto é que ele voltou para casa e Isabel engravidou. E ficou com vergonha, porque já era idosa, e foi se esconder nas montanhas. É por isso que Nossa Senhora foi às pressas às montanhas, ficar com a prima dela, que ela sabia que estava lá e estava grávida e precisava de ajuda. Maria foi correndo. Ah, e um detalhe. Olha o que o anjo falou com ele. Não beberá vinho nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleta do Espírito Santo. Desde o ventre materno ficará repleta do Espírito Santo. Quando Maria chegou na casa de Isabel, que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou de alegria no seu ventre. Isabel falou: como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que Deus te prometeu. Jesus no ventre de Maria já enche João Batista no ventre de Isabel do Espírito Santo. A voz de Nossa Senhora, ela colocou Isabel repleta do Espírito Santo. Vai dizer a palavra. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Tanto é que na hora que ela ouviu a voz de Maria, a criança estremeceu de alegria no seu ventre. Não foi isso que ele falou aqui? Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. E foi um menino que cresceu mesmo em alegria, estatura, graça, diante de Deus e dos homens, como Jesus. E ele depois foi preparar um povo bem disposto para a primeira vinda do Senhor. Hoje, quem tem que estar aqui bem disposta para preparar a segunda vinda do Senhor sou eu e você. João Batista já cumpriu a missão dele. Agora é hora da gente cumprir a nossa. Amém? E não duvidar do poder de Deus. Nunca duvide do que Deus pode fazer. Por mim, por você, pela humanidade, pelo nosso Brasil, por tanta injustiça, por tantas coisas erradas, por tanta corrupção, por tanto roubo. Deus pode tudo. Um piscar de olhos, no estalar de dedos, Deus pode mudar tudo. Vamos confiar no Senhor, vamos acreditar nele e vamos nos preparar, para essa primeira vinda do Senhor, que é o nascimento do menino Jesus. Amém? Amanhã é sábado, domingo, dia do Senhor, dia de buscar Jesus na Santa Eucaristia. Não deixe de ir à Santa Missa. Amém? Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.